Muitos filmes são feitos durante um ano, e é muito bom quando você assiste um filme que o autor tinha algo a dizer. E pode acreditar, nesse filme ele tinha muita coisa para falar. Para começar, o filme trata de um tabu muito grande, o racismo. A relação entre uma pessoa negra indo conhecer a família da sua namorada formada só por pessoas brancas. Foram necessários 5 anos para esse roteiro ficar pronto. E o Jordan Peele é o diretor e roteirista. Talvez você nunca tivesse ouvido falar sobre ele antes desse filme, mas na verdade ele é um grande astro da comédia nos Estados Unidos. E esse é o primeiro trabalho dele como diretor, o que surpreendeu muita gente. Por que um comediante faria um filme de terror no seu primeiro trabalho? Arriscado, né? Na verdade não. Ele tinha pensado e orquestrado muito bem a sua obra. Get Out, ou Corra, é um filme de subversão de preconceitos. Um rapaz vai conhecer a família da sua namorada. A gente já viu bastante histórias como essa, mas aqui a situação é tratada de uma forma diferente. A escolha do tema e do gênero foi feita porque o diretor acredita que qualquer tipo de diálogo é muito difícil hoje em dia nos Estados Unidos. Então, ele apostou todas as suas fichas no entretenimento como um gatilho para as pessoas começarem a conversar. A ideia dele era entreter a todos e depois fazê-los pensar. E ele acabou criando um fenômeno cultural. Um bom filme com diversos gêneros e camadas. Ele não só chamou a atenção de muitas pessoas, como também foi indicado ao Oscar como melhor filme e também como melhor direção. O que muitas pessoas desejavam, isso é verdade, mas poucos acreditavam que isso ia acontecer. Get Out começa com um plano sequência que nos dá um tira-gosto do que estamos prestes a presenciar. Um rapaz negro está em perigo por estar em um subúrbio de classe alta, provavelmente habitado por brancos em sua grande maioria. Se um carro da polícia passasse por ali, ele seria abordado. Além disso, esse é um filme de terror e o diretor Jordan Peele costuma dizer que personagens negros são sempre os primeiros a morrer em filmes de terror. E aparentemente é isso que vai acontecer, mas esse não é um filme de terror qualquer. E por mais duras que essas impressões que eu tenha passado possam parecer ser, é exatamente isso que o diretor queria. Get Out é um aviso dado com um soco. O diretor gosta de dizer que ele vê o filme como um documentário. I call it a social thriller. Inspired by Stepford Wives, Rosemary's Baby. Yeah. You know, these movies that are creepy, but, you know, humanity is like the creepiest part at the center of it. Por mais louco e constrangedor que ele possa ser às vezes, o diretor diz que essa é a realidade das pessoas. Como um fã de terror, ele brinca com diversos gêneros, então ele cria momentos de suspense, comédia e terror. Isso tudo coloca as pessoas que estão assistindo em uma situação desconfortável. Quando um personagem diz para o protagonista algo visivelmente racista, mas acoberta por uma falsa tentativa de mostrar o quão não racista a pessoa é, a plateia pode pensar dois tipos de coisa. A primeira é, eu já ouvi isso, e a segunda, nossa, eu já falei isso. O Jordan Peele diz que fez esse filme para o público negro. Ele sentia que eles precisavam ser representados também em filmes de gênero. E esse objetivo foi alcançado. Mas, como a gente já sabe, ele também foi superado. Ele alcançou todo mundo e teve uma das melhores reações de público e crítica dos últimos tempos. A história do nosso personagem principal tem várias camadas, e se você já assistiu uma vez, eu sugiro que você assista de novo. O diretor não só dá diversas pistas do que está por vir, como também coloca símbolos extremamente interessantes ao redor do filme. Além disso, os momentos de constrangimento, de racismo são constantes e acontecem muito antes das coisas ficarem ruins. Claro que esse é um problema mundial, mas se a gente deixar toda a nossa atenção no país do diretor do filme, esse é o conflito que tem ganho cada vez mais evidência. E não é só contra a polícia que eles têm que lutar. Mas também em casos como protestos como esse acontecem, onde homens radicais, racistas e muito bem armados clamam pelos seus direitos assim como a KKK clamava. Nós vivemos em momentos de conflito absoluto. E talvez esse seja um dos motivos que ajudou Get Out a alcançar essas proporções gigantescas que tem alcançado. Outra coisa muito interessante do filme é que ele não só fala das pessoas que são racistas sem pudor algum, mas também fala das pessoas que acham que não são racistas. O problema é que essas pessoas estão sempre tentando provar que elas não são racistas, falando sobre pessoas negras que elas admiram. O Jordan Peele deixa claro que você só não vai ser mais preconceituoso quando você não vê diferença alguma entre você e o próximo. Mas é claro que o diretor nem sempre teve tanto poder sobre essa mensagem que ele ia passar. Se você não sabe, Get Out teve também um final alternativo, que durante muito tempo foi o final definitivo.
O interessante é que não existe um protagonista burro em Get Out. Ele consegue escapar. O problema é que, na versão que durante muito tempo era a oficial, depois dele conseguir fugir, a polícia chegava, é óbvio que ele não conseguia explicar o que aconteceu e era preso. Essa era a visão menos otimista do diretor, e não só menos otimista, como também a mais próxima da realidade. Mas depois de alguns testes e também de algumas reflexões, ele percebeu que a plateia precisava de uma recompensa depois de passar essa história inteira. É igual a teoria do suspense do Alfred Hitchcock. Você cria suspense, cria tensão, mas você precisa dar o alívio para a plateia. E foi dessa forma que ele escolheu o final atual do filme. E se você prestar bastante atenção, esse final é muito melhor. Porque na hora que a polícia chega, que as sirenes aparecem no rosto do nosso personagem, nós já imaginamos aquele final alternativo sem mesmo ter visto ele. Nós desenhamos o final pessimista na nossa cabeça porque é essa a referência da realidade que nós temos. É isso que aconteceria. A tensão é criada e o trabalho é concluído. O diretor gosta de ter dado uma recompensa para a plateia. Nós acabamos o filme com uma sensação de alívio e também de ter aproveitado bastante um filme bem divertido. Mas todo mundo sai com alguma coisa para pensar. As nossas percepções sobre o que está acontecendo e o que pensamos é constantemente manipulado em Get Out, um filme concebido inicialmente como puro entretenimento, mas que foi criado por um diretor que, mesmo sendo um gênio da comédia, conseguiu chamar a nossa atenção para falar sério.